E a questão aqui qual é? Você já confundiu um teu desejo com um sonho de Deus? Entende o que eu quero dizer? Porque, por exemplo, a gente está falando de uma realidade futebolística aqui, né? Que é o testemunho de vocês. E acaba que trabalha com o teu contexto também de futebol. Mas, por exemplo, a gente sabe que o número que você deu esses dias lá na escolinha, 700 atletas, vira profissional? O número que eu dei é que 1% da população 1%. Chega. Chega. Então, tipo assim, e eu já tive um amigo meu, mano, que não conseguia, ele não tinha coordenação para amarrar o tênis sozinho. E ele falava que ele ia ser jogador. E ele falava que Deus tinha isso para ele. A gente teve uma situação de um menino também que a mãe dele sonhou que ele tava com a camisa amarela. Tentei falar para ela que era correio, né? Podia ser gari, podia ser um monte de coisa, mas não era aquilo, velho. Né? Sei lá, vai trabalhar no Mercado Livre, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque os dons, ele também acompanha o chamado. Vocês já chegaram a confundir um sonho pessoal como se fosse um sonho de Deus? Porque o Deus que aponta paga a conta. Mas às vezes é a gente que está sonhando com algo. Entende o que eu quero dizer? Sim. Vocês têm alguma experiência nesse sentido ou não? Eu sempre procurei entregar primeiro os meus planos na mão do Senhor, para que Ele decida se é aquilo que Ele quer para mim. Então, com o sonho de ser jogador de futebol, eu fazia da mesma forma. E sempre nas minhas orações, é engraçado, eu ouvi isso de um pastor desde cedo, ele falava que a gente tem que, nas orações, conversar com Deus como se estivesse falando com o seu melhor amigo. Ele é o nosso melhor amigo, mas uma conversa mesmo. Amém. Expor seus sonhos, suas metas, entregar tudo nas mãos dele. E aí, quando eu pedia para ser jogador nas minhas orações, algo me incomodava no meu coração. Mas o que eu vou entregar em troca para o Senhor? Testemunhar. Senhor, se o Senhor preparar que eu me torne um jogador de futebol, eu vou falar para todo mundo a obra que o Senhor fez, o caminho que o Senhor traçou, toda a caminhada que o Senhor preparou. Eu vou testemunhar. E se isso acontecer, eu vou saber que é da tua vontade. E graças a Deus aconteceu. Então hoje eu procuro testemunhar. Onde eu vou, eu conto a minha história, eu explico o que Deus fez na minha vida, assim. E a partir do momento que a gente tem essa vida de oração, é como se os nossos sonhos fossem afinados, né? Sim. Porque não é o gênio da lâmpada, né? Tu esfrega e ele simplesmente vai fazer do jeito que você quer. Os 3 desejos. Deus ele vai moldando o nosso coração acerca daquilo que nós devemos pedir, que nós devemos sonhar, né? E Deus ele vai... E agora o trajeto, porque às vezes a gente quer entregar o sonho e a receita, né? Deus, faz um milagre, mas faz assim. E o teu caminho é um caminho que é totalmente... Como é que foi a tua trajetória até chegar no Santos? Cara, muito louco, assim, porque com 19 anos eu nunca tinha jogado em time algum. Aí com 20 eu fui pro J. Malucelli, que ficava em Curitiba, jogar um sub-19, era acima da idade ainda, podia 3 atletas. Dali o J. Malucelli fechou, eu fiquei desempregado de 20 para 21 anos. Tive que jogar uma 3ª divisão do Campeonato Paranaense. Aí que Deus vai traçando os caminhos, né? O meu treinador, que foi o treinador no J. Malucelli, assumiu esse time da 3ª divisão do Paranaense. E lá ele me deu a oportunidade. Ele falou, quero que você venha pra cá, você não vai receber nada, mas é pra aparecer. E eu fui com uma fé, assim, entregando o caminho nas mãos do Senhor. Não tinha nada ali, nada. Nem alimento tinha no time. E o Senhor preparou, num jogo com 25 pagantes, tá uma pessoa ali que me ajudou a ir pro Luverdense. Luverdense que enfrentou o Santos nas 8ª de final da Copa do Brasil, e eu me destaquei. Então o Senhor fez um movimento enorme em um ano. Glória a Deus. Quando a gente mantém a fé, quando a gente acredita que as coisas vão acontecer, o Senhor é misericordioso e realiza. Assim, eu me emociono em falar, porque foi um milagre de Deus. Assim. O Wagninho estava contando um pouco da tua história, e depois eu também vi algumas reportagens, né? E, cara, isso é muito legal, porque é totalmente improvável, né? Sim. E Deus, ele se move assim na palavra de Deus, né, cara? Você vê personagens como José. Se chegasse para José, depois de realizar... Eu sonhei que eu vou ocupar um lugar de ser cabeça. Eu, no lugar de José, ia pensar, pô, sei lá, vou ser prefeito dessa cidade aqui, velho. Meus irmãos, meus pais vão estar debaixo. Porque você é prefeito aqui? Não, ele foi governador dos Estados Unidos da época, da maior potência. Né? Então a nossa mente, até no sonhar, ela é limitante. E o trajeto que Deus escolheu para José chegar nesse lugar, ninguém escolheria. Ninguém traçaria. Como é que foi o trajeto para você chegar nesse lugar que você está hoje?
Olha, não foi... Na verdade, não, como eu falei no início, né? Eu não tinha nem sonho de trabalhar como segurança. Mas o Senhor, a vida foi encaminhando para que eu achasse essa profissão. E aí um amigo, quando eu estava no terminal de Concais, me indicou para trabalhar no Santos. E aí eu comecei a trabalhar no colete. Depois no colete um período. Aí passei para a equipe de segurança, mas eu fazia de tudo dentro do clube. Né? Me formei também dentro do clube, né? Na área acadêmica. E aí hoje eu exerço essa função. Mas em nenhum momento foi assim, algo que eu planejei. Algo que eu sonhei de verdade. Não foi. Foi realmente algo que o Senhor foi trabalhando, foi moldando, como se estivesse me empurrando para onde Ele gostaria que eu ficasse. E como o Wagner falou, como o Palha falou, quem me conhece sabe que eu tive uma mudança realmente. Porque quando fala de segurança, eu era o oposto. Eu ia para os bailes para causar o problema e não para ser o segurança. E o Senhor foi moldando isso até chegar nesse ponto. E falando, né, como a pergunta, né, em que momento que você entende que é o seu sonho e não o sonho de Deus? Teve um rapaz que me perguntou uma vez sobre a questão se aparecesse um atleta de futebol, se eu seria a segurança particular dele. Cara, essa é a vontade de todos os seguranças. Acompanhar um atleta. Como já teve e tem dentro do clube. Mas o Senhor foi bem claro. Eu não estou te levantando dentro do clube para falar da palavra para uma única pessoa. Eu estou te levantando dentro do clube para você falar do meu nome para todas as pessoas. Amém. E eu entendi isso. Então, qual é o meu sonho dentro do clube? A minha vontade ou a vontade do Pai? A vontade de Deus que tem que prevalecer. É o meu respirar. De todos os dias da minha vida. A visão, tudo que eu tenho, tudo que sou, vem dele. Então, em algum momento, eu poderia ignorar isso que o Espírito Santo revelou a mim? Sim, livre-arbítrio. Mas não, eu estou sendo obediente. E aonde eu piso, vamos lá falar da palavra do Senhor. Amém. Amém. No meio do futebol, é muito intenso, né, cara? Porque todo dia tem uma guerra, todo dia tem um jogo. E a chave vira muito fácil, né? Tomou um pau no final de semana seguinte você tem a oportunidade de ganhar um clássico e aí já é o melhor do planeta, aquela coisa o tempo inteiro. Como é pra vocês essa coisa da expectativa de que Deus vai fazer algo e de repente não acontece? Né? A gente às vezes pensa isso na nossa vida, algo muito forte, mas no futebol, todo jogo a gente entra na expectativa: Deus vai fazer, Deus vai me dar, Deus vai... E quando não acontece, como é que isso fica dentro de vocês? Olha, eu acho que é a gente primeiro entender quem a gente é em Cristo Jesus. Eu acho que isso é um ponto de partida, porque se você entende quem você é em Cristo Jesus, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam, então mesmo aquilo que você acha que é ruim pode se tornar bom para você em um determinado momento. E serve como aprendizado, porque a gente sabe que Jesus, de Gênesis a Apocalipse, nunca perdeu uma guerra. Mas os personagens bíblicos já teve gente que perdeu a guerra, né? Talvez por ele ter feito coisa de errado, ou então porque era o que propósito de Deus para aquele momento. Então a gente tem que entender que a gente é em Cristo Jesus, porque isso é o primordial. E a gente, por ser cristão, a gente consegue entender e ter o Espírito Santo com a gente consegue dormir tranquilo, teoricamente. Mas não é fácil. Poxa, você é expulso um jogo. Poxa, Jesus, por que eu fui expulso? Eu já fui expulso injustamente em um jogo. Falei, poxa, Deus, por que isso? Por que eu também comigo? fiz a mesma pergunta, que eu estava assistindo esse jogo. Porque, né, um lance que poderia ter ido pro VAR, não, porque lance de expulsão vai pro VAR, só que o juiz chamou a responsabilidade, não quis olhar o VAR, e eu fui expulso, e eu... Por quê? Por quê? Não entendi o propósito de Deus, e não continuo não entendendo até hoje, mas um dia eu vou entender, e talvez aquilo seja o melhor para mim. Então a gente não se desesperar, e várias vezes na nossa vida acontece oportunidades de as pessoas colocarem você para fora daquilo que Jesus quer para você. Isso é o principal, que muda a nossa trajetória, porque eu já recebi várias ofertas. As pessoas chegam assim: não, que eu vou fazer isso por você na sua carreira, eu vou te dar isso, eu vou te colocar ali, eu vou te colocar lá. E aí você, calma aí, as bênçãos do Senhor nos alcançam,
Então, se aquilo for para nossa vida, as portas vão se abrir, o negócio vai ser fácil, a negociação vai ser fácil. Deus vai te levar para um lugar onde as portas vão se abrir, onde você vai sentir que é a presença de Deus te levando. Então, quando as coisas começam a ficar enrolado, muita promessa, poucas palavras, é aí que a gente entende, opa, não tá certo. Mas se você tá no propósito de Deus, até o mal se converte bem. Glória a Deus. Porque tem Libertadores, né? Vocês chegaram na final. A expectativa era de título, né, cara? A fé se move para isso. E aí, quando não ganha, é o que você falou. Quem sabe o que carrega, não teve para onde tá indo, né? Sim. E o fato da gente ter Jesus faz toda a diferença para as nossas vidas. E é muito intenso. Eu sou técnico de futebol, não disputo essas competições que vocês disputam. Mas a gente, quando tá jogando até no churrasco, né, velho? O bagulho fica como? Intenso, né? E muitas vezes eu também me vi nessa circunstância. A gente foi pra final de Campeonato Paulista de Futsal. E aí eu falei, poxa, vou ser campeão. Deus não me trouxe na final pra ser vice. E nós começamos ganhando o jogo de 2-0 e perdemos de 3-2 de virada, cara. Faltando 1 minuto pra acabar o jogo. Mas aí é o que a gente tá conversando. Deus tem algo a tratar nos nossos corações pra nos levar pra essa trajetória de vitória plena. Né? Talvez, aí ó, tocou a sirene. Talvez se você tivesse passado nas peneiras que você quis passar, você não ia chegar no Santos. Você ia estar nesse clube até hoje. Né? Então Deus ele vai traçando. Você acabou de assistir um dos nossos cortes dos episódios do Jesus Podcast. Eu quero te convidar, se inscreva no nosso canal e dá uma maratonada aí, assiste vários episódios, vários cortes, que certamente Deus vai abençoar a sua vida. Não esquece de compartilhar esse link com quem você ama. Mantenha a fé. Jesus pode. Deus abençoe.